pessoal. Bom dia para todos, para todas, boa tarde, boa noite. Essas são as vantagens, né, da distância, né? A gente pode estudar um melhor horário, um horário que a gente está mais tranquilo, está com um pouquinho de tempo para se dedicar um pouquinho mais, então, mas gera um pouco essa confusão nos primeiros contatos que a gente tem aqui. Então, vou me apresentar no primeiro momento, né? Meu nome é Fernanda. Eu vou estar aqui com vocês nas próximas semanas, com aulas de física. Então, eu selecionei alguns dos principais pontos, alguns dos principais tópicos que têm caído no Enem em física, e a gente vai trabalhar aqui, na verdade, em dois formatos. No primeiro momento, eu vou fazer uma revisão teórica desses temas, e aí, num segundo momento, eu seleciono uns 5, 6, dependendo aí do tema, exercícios de Enems anteriores, e vou disponibilizar para vocês a resolução. Então, vai ser passo a passo da resolução, eu construindo junto com vocês o entendimento, a resolução, a separação dos dados principais, das principais informações, para a gente ver esse conteúdo que a gente discutiu aplicado na resolução daquelas questões do Enem. Então, na aula de hoje, eu preparei um tema que é a física térmica. Então, eu separei alguns pontos para a gente discutir sobre esse tema, que são calor, temperatura, calor sensível, calor latente, sistemas em equilíbrio térmico e dilatação térmica. Né? Então, são esses os temas que a gente vai abordar aqui. Então, eu preparei uma apresentação e um ponto que é legal também, né, do EAD, além dessa questão da gente poder acessar conforme a nossa necessidade, ou conforme a gente consegue, né, de fato, estar ali presente, um ponto que é importante é que a gente também pode avançar, voltar, retornar a um ponto, né, que foi discutido em aula de uma maneira mais simples. O ruim é não ter o contato, né, não poder perguntar na hora para o professor, não poder questionar o professor algum ponto, a gente não ter esse contato, né, do carinho humano, e enfim. Mas o momento, infelizmente, demanda, né, essa distância, esse distanciamento, mas a gente vai tentar aqui fazer o melhor para ajudá-los nos estudos de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui, né, de física térmica, é uma diferença entre temperatura e o conceito de calor. Normalmente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente usa calor como sendo um raminho aí, né, de temperatura. Sempre que a gente fala em calor, a gente está se referindo a uma temperatura elevada, né, ao ambiente em que a gente se sente desconfortável, né, com a temperatura do corpo já sendo, né, alterada para um maior valor, e enfim. Fisicamente falando, esses conceitos, eles são muito distintos. Quando a gente fala em temperatura, a temperatura, de uma maneira bem simplificada para a gente iniciar aqui, seria o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo. Então, quando a gente pega água no estado sólido, que é o gelo, água líquida ou água na sua forma de vapor, na sua forma gasosa, a gente tem aí diferentes organizações, diferentes movimentos das moléculas que compõem cada um desses três sistemas que eu citei. Então, quanto mais agitadas as moléculas de um corpo, maior é a temperatura desse corpo. Então, temperatura está associado com a agitação, com a movimentação interna ali das moléculas que compõem esse corpo. Quando a gente fala em calor, calor, ele está associado à energia fluindo de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, por exemplo, num dia bem frio, então, sei lá, tá uns 5 graus Celsius, né? E aí você saiu, vamos supor que a gente possa sair também, né? A gente saiu, enfim, e aí você está com a mão, né, daquele jeito, bem geladinha.
E aí você encontra um amigo, um colega, e é aquele momento de você tirar o barato com o seu colega, né, de colocar sua mão super gelada no pescoço dessa pessoa, nas costas dessa pessoa, por debaixo da blusa, né. O que que vai acontecer, né, a sua mão, que estava uma temperatura baixa, vai encontrar o corpo, que pode ser o pescoço, pode ser as costas dessa pessoa, que está a uma temperatura elevada. Vocês têm uma diferença de temperatura entre os corpos. Isso faz com que haja o fluxo de energia do corpo mais quente, que seria as costas ou o pescoço do seu colega, em direção à sua mão, né, que está um corpo a uma temperatura mais baixa. Se o seu amigo, né, não der um grito, não te der, né, não te xingar neste momento, né, e você continuar com a mão ali, os dois corpos, as costas e a mão, vão continuar trocando energia, né, tem um fluxo de calor passando de um corpo para o outro, né, nesse caso das costas para a mão, que é do corpo quente para o mais frio, esse é o fluxo natural, né, da passagem do calor, até o momento em que eles atingem o equilíbrio térmico, né, até que as moléculas dos dois corpos interagindo ali tenham exatamente a mesma agitação. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Calor é energia fluindo de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, né? A diferença entre o grau de agitação das moléculas dos dois corpos. Esse fluxo vai acontecer enquanto houver uma diferença de temperatura. A partir do momento que os corpos atingem a mesma temperatura, né, a gente não tem mais a transferência de calor entre esses corpos. Tudo bem essa diferença? Pensando nisso, né, dando continuidade a isso, a gente vai para um segundo ponto aqui, que é estudar, né, os mecanismos de transferência de calor. Né? Então, a gente pode fazer essa transferência de energia de um corpo para o outro, de um sistema para outro, por meio de três mecanismos. O primeiro deles é chamado de condução, o segundo, convecção, e o terceiro, radiação, e pode aparecer também irradiação, tá? É a mesma coisa. Então, primeiro a gente vai estudar aqui condução. Eu vou parar um pouquinho aqui a animação, né, só para poder conversar um pouquinho com vocês. Condução é a transferência dessa energia de molécula a molécula. Então, aqui, só para explicar um pouquinho esse GIF, eu tenho aqui, nessa parte, na parte esquerda, né, aqui da minha barra, tem uma barra metálica e essas bolinhas azuis, é tipo um zoom nas moléculas que compõem essa barra. Essa parte preta que aparece aqui no meu canto esquerdo é a chama do fogão que ainda está apagada. E do outro lado, do lado direito, que parece uma injeçãozinha aqui, né, que não estou dando para ver completamente, é um termômetro que vai registrando a temperatura. Eu vou, nesse GIF que eu vou mostrar para vocês, aqui ele é muito rápido, por isso que eu estou explicando antes de deixar ele passar para vocês. Eu vou acender a chama desse fogão. Então, a parte metálica, né, que está em contato com essa chama do fogão, as suas moléculas vão receber essa energia e vão ficar animadonas, vão ficar muito empolgadas. E essa empolgação, essa agitação, vai passando para as moléculas vizinhas, né, até chegar lá na outra ponta. Então, a condução é a transferência de energia de molécula a molécula. Então, ela acontece em corpos, normalmente em corpos sólidos, tá? E aí eu vou deixar rolar aqui a, a, o GIF para vocês. Opa. Então, a gente tem as moléculas agitadinhas, acendi a chama do fogão, tá ficando vermelho porque tá mostrando que tá aquecendo, então passando de molécula a molécula até chegar do outro lado da barra e você ter um aumento de temperatura aí no canto aqui direito da sua barra. Tudo bem até aqui? Por isso que quando a gente vai cozinhar, né, o ideal é a gente não usar uma colher metálica, né, porque essa colher metálica em contato com um alimento quente, ou se a gente deixar ela encostada na beira da panela, o metal é um excelente condutor de calor, né, então aí quando a gente for pegar a colher de volta, a gente vai queimar a mão. Então o ideal é que ou essa colher
ela pode ser metálica, mas que o cabo dela seja de algum material isolante térmico, ou usar uma colher de pau, uma colher de silicone, alguma coisa, né, algum material que seja considerado aí um isolante térmico. Tá? Então, nós temos os materiais que conduzem, né, que permitem a passagem dessa energia facilmente, como os metais, e outros materiais que são isolantes, como madeira, como o silicone. Beleza até aqui? Convecção. A convecção é uma forma de transferência de energia que acontece pela movimentação do próprio fluido. O que é um fluido? Um fluido é um gás ou um líquido. Então, o que acontece aqui? Isso também é um GIF aqui que é um pouco rápido também, né? Então, a gente tem a chama, que é o que está, né, fornecendo energia para esse sistema. E vamos imaginar que aqui seja um líquido bem conhecido por todos nós, que é a água. Aqui, vamos supor que eu tenha uma camada de água inferior, que está bem perto da chama, e uma camada superior de água que está bem próximo ali do ambiente. Então, ela está trocando também energia com o meio externo. Vocês concordam comigo que essa camada de água que está aqui embaixo, mais próximo da chama, ela vai, né, se tornar mais aquecida, vai ter uma maior temperatura do que essa que está aqui em cima, próximo, né, do topo da minha panela, por exemplo? Então, o que vai acontecer? Essa água que está a maior temperatura, que está aqui embaixo, ela vai ter um maior aquecimento e as suas moléculas vão ficar mais dispersas umas das outras. Isso faz com que a densidade desse líquido que está aqui embaixo se torne menor em comparação com o líquido que está aqui em cima. Então, a tendência de corpos menos densos é subir. Então, esse líquido que estava inicialmente aqui, sobe. E o que estava aqui em cima, que é o mais denso, que é o mais frio, vai descer tomando o seu lugar. Então, agora, a gente tem lá a água que estava bem quente, né, que estava lá em contato com o fundinho da panela, subiu porque ficou menos densa e essa desceu porque era mais densa. Então, aqui, essa daqui agora, ela quem está em contato com a chama do fogão, se tornando mais quente. E essa daqui vai perdendo um pouco de energia para o ambiente. E aí, elas vão trocar de lugar de novo, porque essa daqui ficou menos densa e essa acabou ficando, em comparação a ela, mais densa. E aí vai ficar uma movimentação, né, do próprio fluido, do próprio líquido e do próprio gás, fazendo com que essa energia flua pelo meu sistema. Então, isso explica algumas coisas, como por que a gente instala um ar-condicionado na parte superior de uma parede, um aquecedor na parte inferior, por que os alimentos que precisam ficar a uma menor temperatura, como queijos na geladeira, eles ficam mais próximos do freezer, né? E essas são algumas das razões aí. Então, por exemplo, o ar-condicionado precisa ser instalado na parte superior, porque o ar mais quente, a tendência é subir e ficar em cima. Então, o ar-condicionado resfria essa camada de cima, tornando-a mais densa, então ela desce, e essa camada que estava aqui embaixo sobe, porque ela é menos densa. O ar-condicionado resfria, e aí própria movimentação do fluido fazendo com que a convecção facilite essa troca de energia. Radiação. A principal característica da radiação é que ela se propaga aí por meio de ondas eletromagnéticas. E uma principal característica de ondas eletromagnéticas é se propagar no vácuo. Então, a radiação é um fenômeno que explica como a energia que o Sol produz, né, chega até o nosso planeta Terra. É por meio da radiação, por meio de ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo. Aqui tem um infográfico falando um pouquinho do efeito estufa, né, que tem a ver aí com o fenômeno da radiação, né. Então, a gente tem lá a energia que o Sol manda, uma parte dela já é refletida na atmosfera logo de cara, né, então ela incide na nossa atmosfera e vai embora. E uma parte dessas ondas eletromagnéticas chegam à superfície terrestre. O que acontece? O efeito estufa é um efeito normal, vocês devem ter estudado isso em geografia em outros momentos, né, com muito mais propriedade do que eu vou falar aqui, né, mas o efeito estufa ele é um efeito normal.
Se não houvesse uma espécie de um aprisionamento dessas ondas eletromagnéticas na Terra, a temperatura do nosso planeta seria bem mais baixa do que ela é hoje. Então, o que, que acontece aqui? A gente tem que o agravamento do efeito estufa é algo ruim, né? Porque se antes a gente aprisionava, olhando aqui para o desenho, dois, né? A gente aprisionava dois e liberava dois. Agora eu estou aprisionando três e liberando um só, né? Em termos de, né? Só para representação aqui. Isso vai fazer com que a temperatura na superfície terrestre aí seja elevada. Enfim, tá? Era mais para colocar aí um exemplo de, né, de efeito aí do fenômeno da radiação. Tudo bem até aqui? Então, pensando no seguinte, eu posso dar energia para o meu corpo. Também posso retirar energia do meu corpo, né? Mas, quando eu dou energia para o meu sistema, eu posso fazer com que haja, né? Se eu dou energia para um sistema, eu vou fazer com que a sua temperatura aumente. Uma das consequências do aumento da temperatura é a dilatação térmica. Então, os corpos, eles aumentam o seu tamanho conforme eu aumento a sua temperatura. Existem corpos, né, que numa determinada situação não obedecem a essa dilatação térmica, mas são coisas bem pontuais e é chamada de dilatação anômala. A água tem uma faixa de temperatura que apresenta essa dilatação anômala, tá? Então, depois, se vocês tiverem, né, tempo, tiverem como fazer uma pesquisa, vocês podem analisar como que é a dilatação da água, né, nessa faixa de 0 a 4 graus Celsius, que é a chamada dilatação anômala. Então, aqui eu trouxe uma imagem dos trilhos do trem no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi em 2018. A temperatura na região chegou a valores altíssimos, né? E aí a gente teve um entortamento dos trilhos desse trem, porque não a temperatura aumentou tanto que não era previsto, né, no momento da construção, no momento da implementação desses trilhos, não era previsto um aumento de temperatura tão elevado como foi durante esse dia, e esse material dilatou além do que ele poderia, né, de acordo ali com o projeto. Como ele dilatou além do que era esperado, houve um entortamento, um encavalamento de um trilho com o outro, causando essa deformação e causando um baita problemão aí, né? Porque se você tem um desajuste nesses trilhos do trem, o trem não vai conseguir passar e, consequentemente, o trem não vai conseguir transportar os seus passageiros, né? E a gente sabe, morando também numa grande cidade, que o problema com o transporte público, né, você não rodar, né, por uma linha férrea gera um caos tremendo, né. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um projeto, então para a galera aí que pretende fazer engenharia, arquitetura, né, trabalhar com essa questão de construção de projetos, né, tem que levar em consideração que os materiais, que os corpos se dilatam a altas temperaturas, quando as temperaturas aumentam, e que eles se contraem quando a gente diminui a temperatura. Então, os trilhos do trem, não sei se vocês já repararam, mas eles não são juntinhos, eles não são um encavalado no outro, eles têm um espaçamento, justamente prevendo essa dilatação do material. A gente tem as juntas de dilatação, isso aqui é muito comum em, em shoppings, em centros médicos, enfim, em qualquer local em que haja piso de granito, a gente tem essa junta de dilatação, que já é prevendo a variação do tamanho desse material em variações de temperatura. Se a gente não prevê isso, a gente pode ter um estufamento aqui de pisos, né? Então, se a gente não prevê uma das causas da gente ter esse tipo de resultado, pode ser por material, enfim, pode ter algumas outras causas, mas uma delas é a gente não usar a correta dimensão do chamado rejunte, né? Esse rejunte, quando a gente vai comprar um piso para ser assentado, um azulejo, ele vem especificado qual deve ser o espaçamento entre um piso e outro. Então, se você usa um espaçamento menor, você pode ter um encavalamento desse daqui, né, ao longo
dos anos, ao longo do tempo, né, do passar do tempo, com o aumento aí, com as variações de temperatura que acontecem normalmente, a gente não tem muito controle sobre isso, né, então a gente tem que analisar direitinho o que a gente está fazendo. E em viadutos, a gente também tem essa junta de dilatação, prevendo também a dilatação dos ferros que compõem esses viadutos e pontes, do cimento, enfim, de todo o material que está aqui na estrutura e finalização da construção dessa ponte. Então, aqui, pensando nela, né, matematicamente e analiticamente, eu tenho uma barra com um comprimento inicial L0, eu vou aquecer essa barra e ao final do processo ela vai ter um tamanho L. Então, o quanto ela aumentou o tamanho dela é o que a gente chama de ΔL. Então, a dilatação linear, ela vai acontecer numa única dimensão, né? Então, só no comprimento da barra. Então, ela variou uma única dimensão e a variação do comprimento dessa barra vai depender de que material é feito, é de chumbo, é de ferro, é de aço, é de cobre, sei lá, do que é feito esse material. Da variação de temperatura que ele foi submetido, quanto maior a temperatura, né, quanto mais variou a temperatura, mais dilatado esse corpo vai ficar. E do comprimento inicial dessa barra. Então, eu transferi exatamente aquele mesmo desenho para cá, né? Então, só para a gente analisar aqui. Quando eu falo em variação do comprimento, eu estou chamando de ΔL. Quando eu falo do material do corpo, eu estou falando de uma característica do material do qual o corpo é feito, que é o chamado coeficiente de dilatação linear. Isso vai depender também da variação de temperatura, que é o chamado Δθ, que é a variação de temperatura, e do comprimento inicial da barra, que é o que a gente chama de L0, L inicial. Então, a equação que a gente vai usar aqui é o ΔL, então a variação do tamanho do comprimento da barra vai ser o comprimento inicial da barra vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Normalmente isso daqui é tabelado, né? Então vai vir esse valor para vocês, ou vai vir informações sobre ele, vezes a variação de temperatura. Então, aqui eu trouxe para vocês, nessa tabela, alguns coeficientes de dilatação linear. Então, a gente tem do aço, 1,1 vezes 10 a menos 5. Então, são números bem pequenininhos, porque, de fato, a gente coloca uma caneca para esquentar água, para ferver a água, por exemplo. Você vê a caneca que era desse tamanho ficar desse tamanho? A gente não percebe. Né? Mas é algo bem pequeno, é algo bem imperceptível aos nossos olhos, tá? Mas acontece e a gente precisa levar em consideração isso. Então, a gente tem aí o alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é uma unidade de medida. Então, aqui, esses valores são tabelados, ninguém tem que decorar coeficiente de dilatação linear algum. Ou o exercício te dá esse valor, ou ele vai te dar todas as outras variáveis para você determinar o coeficiente de dilatação linear. O que pode acontecer também é ele falar que existem dois materiais, A e B, e ele fala que o coeficiente de um é maior do que o outro. Então, se o coeficiente de dilatação de um é maior do que o outro, então, por exemplo, o alfa do A é maior que o alfa do material B. Então, quando você aquece, o A aumenta mais o tamanho do que o B, porque ele tem maior coeficiente de dilatação linear. Da mesma forma como quando você resfria, o A vai diminuir mais o tamanho do que o B, tá? Porque ele vai ter maior tendência aí, maior facilidade de aumentar ou diminuir o seu tamanho, quanto maior for o coeficiente de dilatação linear. Dilatação superficial. Então, a gente está falando de área. Então, eu tinha uma área inicial, que eu chamei de AI, a uma temperatura θ0. Ao final, eu vou ter uma área final, que eu chamei de AF, e uma temperatura final θ. E aí, aqui, né, uma espécie de bordinha aqui em torno
do pontilhado, né, que representa o tamanho inicial, a gente tem o ΔA, que é a variação da área. Então, aqui na dilatação superficial, ele pode dilatar duas dimensões, diferente lá do superficial, que era uma só. Então, aqui eu fiz a mesma coisa. A variação da área vai depender do quê? Do corpo, do material do que esse corpo é feito, da variação de temperatura a qual foi submetido, da área inicial da chapa, tá? Esses são alguns dos fatores. Então, só retomando, vai depender da variação da área. Então, eu vou chamar de ΔS. Pode aparecer ΔA ou ΔS, variação da área, variação de superfície, tanto faz. Material do corpo. Aquela tabela diz muita coisa, né? Cada material tem a sua característica. E aí a gente vai usar, para o material do corpo, aqui a gente vai usar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E a variação de temperatura a qual ele foi submetido, que é o ΔT, e da área inicial da chapa, que a gente chama de ou S0, se a gente usar o ΔS ali em cima, né? Ou A0, a área inicial, tanto faz. E aí a equação para determinar o quanto a área variou é o ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. O coeficiente de dilatação, né, superficial, ele tem uma relação com o coeficiente de dilatação linear. No linear, não variava uma única dimensão, e eu chamei de alfa. Aqui não variam duas dimensões, então eu chamei de beta. Esse beta, então, é duas vezes o alfa. E a unidade de medida é exatamente a mesma. Dilatação volumétrica. Então, aqui eu tenho um volume inicial, que, devido, né, a ter tido um aumento de temperatura, uma inserção de energia nesse corpo, variou o volume e chegou no volume final V. Então, ele variou a sua largura, a sua altura e a sua profundidade. Então, aqui ele aumentou 3 dimensões, né? O volume vai depender do material do que esse corpo é feito, da variação de temperatura a qual ele foi submetido e do volume inicial da chapa. Então, a variação do volume é o ΔV, o material do que o corpo é feito. A gente vai usar aqui o coeficiente de dilatação volumétrico, que a gente representa pela letra gama. Da variação de temperatura a qual ele foi submetido, que é o ΔT, e do volume inicial da chapa. Gente, perdão, aqui da chapa não, tá? Aqui é volume, perdão, aqui tem um erro, tá? Então, volume. E aqui é o ΔV, né? Perdão, aqui é o V0, que é o volume inicial. Então, a variação do volume é igual ao volume inicial do corpo, né? Então, esquece esse chapa aqui e vamos colocar volume inicial do corpo, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Coeficiente de dilatação volumétrico. Bom, a gente teve aumento aí de 3 dimensões. Então, profundidade, largura e altura. Então, eu tive aqui, então, a relação que existe com o alfa, que é a dilatação linear, é que o gama é igual a 3 vezes o alfa. Bom, então vamos lá, vamos respirar um pouco. A gente falou de dilatação. Quando eu insiro energia no sistema, eu vou ter uma variação na temperatura, e essa variação na temperatura vai causar uma dilatação no corpo. Além disso, eu estou aumentando a temperatura do meu corpo, né? E aí, como que esse meu corpo reage à quantidade de energia que eu estou dando para ele em função da variação de temperatura, né? Será que todos os corpos, se eu der 100 calorias de energia para água, areia e cobre, será que esses três materiais, né, vão reagir da mesma forma? Vão ter a mesma variação de temperatura? Né? Então, aí que a gente vai estudar no calor sensível. Como os corpos reagem em termos de variação de temperatura quando é dado ou quando é retirado a energia dele. Então, é o que a gente estava comentando aqui, né? O que pode acontecer a um corpo quando a gente adiciona ou retira energia? Ele pode ter um aumento de temperatura, né? Quando a gente adiciona energia, ou pode ter uma diminuição da temperatura quando a gente retira energia. Então, aqui, aquecer, eu coloquei a chama de um fogão, resfriar, né? Retirar energia, eu coloquei uma geladeirinha. A quantidade de energia, né? Que esse corpo
vai receber? Vai depender qual é a quantidade de matéria que a gente tem, qual é a variação de temperatura que eu quero provocar nesse corpo e qual é o tipo de material que eu estou lidando. A equação para a gente determinar, né, a energia que esse corpo precisa receber para fazer uma determinada variação de temperatura é dada por essa equação aqui, que é o Q macete. Quantidade de energia que eu preciso dar ou retirar do meu corpo, vezes a massa do corpo, então a quantidade de água que eu tenho, qual é a massa de alumínio que eu tenho ali, vezes o calor sensível do material que eu estou aquecendo ou resfriando, vezes a variação de temperatura que eu vou provocar. A gente tem o Czão, que é a capacidade térmica, né, que é o M vezes Czinho. Então, só essa parcela aqui, ó, o MCzinho é igual a Czão, tá? Então, o Czão, ele pode ser escrito como a quantidade de energia dividido pela variação de temperatura provocada. Vamos lá. Esse Czinho, ele é chamado de calor específico sensível. O que ele quer dizer para mim? É a quantidade de energia necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo de uma determinada substância. Então, por exemplo, um valor que vocês vão usar bastante é o calor sensível da água. O calor sensível da água é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Isso significa que se eu tiver 1 grama de água e eu quiser causar uma alteração na sua temperatura de 1 grau Celsius, eu vou precisar dar 1 caloria de energia, tá? E isso daqui é uma característica da substância. Então, o calor sensível da água é característico dela, a areia vai ter o dela, o óleo vai ter o dele, então cada material tem o seu calor sensível. Já a capacidade térmica é a quantidade de energia que a gente precisa dar ou retirar de um corpo para variar a temperatura dele. Então, aqui, diferente daqui, que cada substância tem o seu calor sensível característico, a capacidade térmica, ela é uma característica do corpo, tá? Aqui eu trouxe algumas das unidades, né? Sistema internacional e sistema usual, tá? Só para a gente ter uma ideia. E aí, quando eu dou energia para um corpo, quando eu retiro energia de um corpo, eu também posso provocar, além de uma alteração na sua temperatura, eu posso causar uma mudança de estado físico, né? Então, aqui, quando eu estou lá no sólido e eu começo a dar energia para as minhas moleculinhas, elas vão ficando mais agitadas, né? Até chegar no estado líquido. Se eu continuar dando energia, continuar dando energia, continuar dando energia, vai aumentar a temperatura até um determinado momento em que eu passo do estado líquido para gasoso e as minhas moléculas estão enlouquecidas. A mesma coisa quando eu tenho um sistema gasoso e vou retirando energia, vou resfriando, as minhas moléculas vão ficando mais quietinhas, né, até se transformar no estado líquido. E se eu continuar retirando energia, elas vão ficar aí mais lentinhas a uma menor temperatura, até chegar no estado sólido. Só para a gente retomar aqui os processos de mudança de estado físico. Quando eu tenho, coloquei aqui água como exemplo, né? Então, gelo seria a sua fase sólida, a água seria a fase líquida e a nuvenzinha aqui seria a questão do gás, né? Do vapor d'água. Então, aqui, quando eu transformo gelo em água, é o que a gente chama de fusão. Quando eu transformo água em vapor, eu chamo de vaporização. Quando eu tenho do vapor para líquido, é o que eu chamo de condensação ou liquefação. E quando eu tenho da água se transformando em gelo, em sólido, eu tenho solidificação. E a gente também tem sublimação, que é quando passa do sólido para o vapor, no seu estado gasoso aqui, diretamente. Mas a gente não vai estudar essa parte aqui, a gente vai estudar só a fusão ou solidificação, depende se você está dando ou tirando energia, e a vaporização e a liquefação, também chamada de condensação, e aí vai depender se você está dando ou tirando energia desse sistema.
a gente vai considerar que o quê? A temperatura de fusão é exatamente a temperatura de solidificação. Como assim? A temperatura a qual o gelo vira água é exatamente a mesma temperatura a qual a água, se a gente continuar tirando energia, vira gelo. E que a temperatura de vaporização é exatamente a mesma temperatura de condensação. A temperatura a partir da qual a água líquida vira vapor é exatamente a mesma temperatura a partir da qual o vapor vira água. E para a gente calcular o quanto de energia eu preciso, né, para mudar de estado físico uma determinada quantidade de uma substância, a gente vai usar o Kmala ou Kmole, né? Essa equação aqui, aí depende, né, qual frase você prefere usar, se é o Kmole, aqui representado pelo dentinho mole da criança, ou pela mala aqui, né, de viagem. Então, Kmole ou Kmala. E o que é cada uma dessas coisas aqui? O Q é a quantidade de energia, a massa é a quantidade, né, da substância que eu tenho, e o L é o calor latente. O que é esse calor latente? É a quantidade de energia que eu preciso para mudar de estado físico 1 grama de determinada substância. A unidade aí usual é caloria por grama, no sistema internacional deveria ser joule por quilograma. Aqui a gente tem uma curva, curva de temperatura, né, que é um gráfico característico da transformação aí de energia. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem tanto calor sensível quanto calor latente. Então, aqui vamos supor que eu peguei uma substância no seu estado sólido e aí eu comecei a dar energia para ela. Dei energia, dei energia, dei energia. Nesse momento, eu estou trabalhando aqui calor sensível, porque está ocorrendo variação de temperatura. Conforme eu estou dando energia, a temperatura está aumentando. Quando chegou num determinado ponto, esse daqui seria o chamado ponto de fusão, né? É o momento a partir do qual o sólido passa a virar líquido, né? No caso da água, seria 0 graus Celsius. A gente vai ter um processo que eu preciso continuar dando energia até que todo o sistema sólido tenha se transformado na sua fase líquida. Então, nesse momento aqui da fusão, a gente vai considerar que a temperatura vai se manter sempre constante, né? E aqui eu vou ter a coexistência, ou seja, eu tenho existindo ao mesmo tempo a fase sólida e a fase líquida. Nesse ponto aqui eu tenho só fase sólida, durante o processo fase sólida e líquida, sólida e líquida, sólida e líquida, até chegar no momento que eu só tenho líquida. Se eu continuar dando energia, a temperatura vai aumentar, porque agora eu já tenho só fase líquida. Então, o líquido aumenta, 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 aumenta a temperatura conforme eu dou energia, até chegar num ponto que a gente chama aqui de ponto de ebulição. No caso da água, se a gente pensar uma atmosfera, seria 100 graus Celsius. Então, nesse ponto aqui, a água líquida passa a virar vapor, né, entrar na sua fase gasosa. Então, durante esse processo, eu mantenho a minha temperatura constante, né? Então, eu vou dando energia, mas a temperatura não muda. O que vai mudando é a quantidade de líquido que eu transformo em vapor. Até que eu tenho aqui, nesse ponto, vapor, vapor e líquido, vapor e líquido, vapor e líquido, vapor e líquido, até chegar nesse ponto que eu só tenho vapor. A partir daí, se eu continuar dando energia, eu vou aumentar a temperatura da minha fase gasosa, do meu vapor d'água. Tudo bem até aqui? Aqui eu coloquei alguns valores característicos, né? Então, a gente tem aqui duas transformações de estado, calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Então, assim, o que significa isso? O calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Para cada 1 grama de gelo que eu queira derreter, eu preciso dar 80 calorias de energia. Para cada 1 grama de água que eu queira congelar, eu preciso retirar 80 calorias de energia, tá? Por exemplo, cobre. Para cada 1 grama de cobre que eu queira derreter, eu preciso dar 65 calorias de energia, né? E para cada 1 grama de cobre que eu queira solidificar, eu preciso retirar 65 calorias de energia, tá?
Então, era isso, a parte teórica dos exercícios que a gente vai resolver é isso, é essa. Eu espero que, né, tenha ficado claro algumas das coisas que nós comentamos aqui, né, e aí a gente vai tentando aí também trazer algumas, né, algumas outras discussões lá na resolução dos exercícios, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula, né? E eu vou continuar fazendo esse formato, teoria e depois a resolução dos exercícios, beleza? Obrigadão e bons estudos para vocês.